A lesão osteocondral é um tema bem extenso, assim. Recentemente a gente fez uma discussão mais aprofundada que levou 3 dias aí de discussão. Então tentei fazer uma coisa bem sucinta para que só para pegar o update aí dessa lesão osteocondral, tá bom? Então, a gente, para falar de lesão osteocondral, né, a gente tem que falar sobre a lesão traumática, que é a lesão do entorse do tornozelo, né? Então, 27 mil casos por dia de entorse do tornozelo nos Estados Unidos. E sendo que desses, 92% gera uma lesão articular. E é mais da metade vão resultar em algum grau de lesão osteocondral. Então, é um número realmente bastante expressivo, é o que a gente vê bastante no nosso dia a dia. Pode ser, às vezes, por um trauma único, já gerar um edema ósseo, diminuição da vascularização e já levar uma lesão osteocondral, ou essa entorse múltipla de repetição levar uma lesão gradativa por uma instabilidade. E, normalmente, o paciente ele apresenta um grau de dor no tornozelo, principalmente a descarga. A queixa principal, normalmente, do paciente ele está relatando que bloqueia o tornozelo, e normalmente isso é de forma aguda, ele tem que parar, movimentar o tornozelo e voltar ativa de novo. Então, é uma dor que vai e volta, mas extremamente desconfortável. Lembrar que também não é só traumática, essas lesões elas podem ser também, na maioria das vezes, também por alterações vasculares. Então, lembrando um pouquinho da cartilagem do talos, ela é mais dura e mais uniforme do que a do joelho. Ela tem uma espessura média de 1,2 comparado com a do joelho, que é 2,2, então uma espessura totalmente diferente. E a área de contato com uma pressão de 50 newtons equivale a 350 milímetros quadrados no talos, e no joelho essa mesma pressão é equivalente a 1.120 milímetros quadrados. Então, é uma cartilagem que realmente suporta a carga, né? E aí ela tem uma função biológica de distribuir carga, reduzir fricção e reduzir estresse. Então, para a gente entender como é que ela vai sofrer alterações, a gente tem que entender um pouco da cartilagem, né? A gente sabe que ela é avascular, ou seja, ela não recebe vascularização, não é inervado, então o que gera a dor normalmente é quando essa barreira da cartilagem ela já está realmente completamente destruída e já está afetando a parte óssea. Ela tem uma hipocelularidade, ou seja, apenas 5% do total de condrócitos, do total de volume da cartilagem é composto por células, e por isso tudo ela tem uma capacidade limitada de cicatrização. Então, as estruturas são importantes, principalmente até na forma de tratar, para a gente não tentar delaminar essa cartilagem, para às vezes chegar a um nivelamento da articulação, porque cada estrutura tem sua função. E a parte mais superficial ela tem uma função de força de cisalhamento, ela suporta essa força, e também impede, é uma barreira para grandes moléculas, para isso não gerar uma infiltração do líquido sinovial, favorecendo assim a formação dos cistos. Depois vem a intermediária, também suporta forças de compressão, assim como a profunda e a radial, porém com um pouco mais de condrócitos. E a última estrutura é a calcificada, onde há uma ancoragem dessa cartilagem no osso. Os condrócitos, né, como a gente já falou, fazem parte de 5%, e são eles que vão ajudar nessa cicatrização. Então, depende muito do meio químico e mecânico que ele está. Então, os fatores de crescimento, a carga mecânica que a cartilagem está sofrendo, a pressão hidrostática, então, se tiver um aumento hidrostático, isso tende a aumentar a chance de lesão osteocondral. As forças piezoelétricas também favorecem uma penetração maior do líquido e podendo amolecer essa cartilagem, favorecendo a lesão osteocondral.
E aí, quando a gente tem uma lesão de forma traumática, o que vai acontecer é um extravasamento de sangue para essa região, uma migração de células mesenquimais para poder formar uma colágeno do tipo 1 e a fibrocartilagem. E é o mesmo pensamento que a gente tem para as microfraturas. Então, a gente faz esse mesmo processo, né? Então, normalmente, as microfraturas elas são indicadas para as lesões menores do que 1 centímetro quadrado, e a gente faz perfurações para que todo esse processo siga formando hematoma, a migração dessas células pluripotentes, transformando em fibrocartilagem. A fibrocartilagem ela é composta de tipo 2, principalmente, e a cartilagem é constituída por tipo 2 e é substituída por tipo 1. Então, esse tipo 1 é biomecanicamente inferior, ela é mais mole e mais permeável. Então, ela tem uma cicatrização inicial, porém tem uma chance muito grande, principalmente nas lesões maiores, de ter uma recidiva dessa lesão. E aí os estudos mostram 40% de cicatrização em 1 ano e uma integração incompleta acontece em 60% dos casos. E 100% desses casos vão evoluir com fissuras novamente e uma chance de recidiva com sintomas. A lesão osteocondral, normalmente ela é diagnosticada clinicamente e a gente normalmente utiliza a radiografia como um parâmetro inicial, apesar que em torno de 50% não é possível esse diagnóstico somente com a radiografia. A ressonância magnética ela nos ajuda a localizar onde tem a lesão, a associação com edema ósseo, cistos subcondrais. Porém, às vezes o edema e esses sinais inflamatórios importantes dificultam um pouco a mensuração da lesão de forma adequada. E aí a tomografia ela seria mais fidedigna para essa mensuração. O Reikin e colaboradores eles propuseram separar esses 9 pontos, né, 9 localizações onde a gente tem as lesões osteocondrais. E o que se observa é que 85% dessas lesões ocorrem na região centromedial, na maioria das vezes mais medial, mas tudo no equador do dômus talar, onde é que ele recebe a maior carga do tornozelo. E aí, em 2017, houve um congresso para determinar o consenso do tratamento da lesão osteocondral. Antigamente, esses parâmetros eram um pouco diferentes. Esse parâmetro foi proposto por Giannini, um médico italiano que é radicado em Londres, mas e nesse congresso houve uma mudança somente nos valores. Então, a partir de 2017, a gente usa o critério de 1 centímetro como tratamento conservador, ou, na falha do tratamento conservador, a gente pode utilizar o drilling ou microfraturas para fazer uma cicatrização com fibrocartilagem. Tem bons resultados, na maioria, em torno de 80%, 90% nessas lesões abaixo de 1. Acima de 1 centímetro, o resultado ele cai para 15% a 20% de bons resultados. Porém, alguns casos em que a gente tem lesões um pouco maiores do que 1 centímetro, principalmente em atletas que a gente pretende um retorno mais rápido, às vezes a gente prefere fazer a microfratura para que não tenha uma agressão muito grande também e limite muito esse retorno às atividades. Então, essas lesões menores do que 1 centímetro de diâmetro são indicadas a microfratura. A profundidade ela não pode ser maior do que 5 milímetros. Então, sendo maior do que 5 milímetros, a gente tem que recomendar outra técnica. As ponteiras, a microfratura é realizada normalmente com ice picking ou fios, e eles não devem ser maiores do que 2 milímetros, para que ela não gere uma compressão nas paredes laterais do osso e impeça uma boa migração dessas células pluripotentes. As perfurações devem alcançar o osso subcondral, mas só devem ultrapassar, não devendo ser muito profundo. No máximo, está entre elas 3 a 5 milímetros. Então, nas lesões osteocondrais, a gente vai encontrar aí
basicamente 2 ou 3 furos numa lesão de 1 centímetro quadrado. Então, basicamente é isso, a gente faz um desbridamento, um alinhamento das bordas e uma perfuração com os ice picking ou drilling com perfurador, lembrando que a gente deve usar baixa rotação para não queimar o osso. E a gente pode usar esse drilling de forma anterógrada ou retrógrada, quando a gente tem ainda a cartilagem íntegra, sem fissura, mas que tem um descolamento do osso subcondral. Então, a gente pode perfurar de forma retrógrada. Ou transósseo, quando a gente tem uma área que é difícil acesso, a gente faz transmaleolar também, através de um guia que a gente chama de GPS. Então, é feita essa incisão, curetagem, conforme a gente mostra aí nessa incisura, apesar dessa incisura, dessa figura mostrar uma lesão bem grande, que não é recomendado hoje. E aí a gente observa em torno de 85% de bons resultados. E aí, quando ultrapassa 1 centímetro, quais as opções? Ainda temos o drilling, a microfratura como uma opção, como falei, em casos selecionados. E aí a gente vai para o preenchimento de enxerto autólogo, no caso, as mosaicoplastias, ou o uso de material condrogênico, que pode ser do próprio paciente ou artificial através das membranas. Então, a mosaico, ela tem indicação de lesões acima de 1 centímetro e no máximo 4, mas é um pouco controverso porque a gente dispõe do OLTS, né, que a gente fala que é para retirada do enxerto, de 1 centímetro, que é o maior. Então, a gente precisaria de 4 plugs. Seria quase impossível a gente fazer essa montagem estável no talo que dê um resultado satisfatório. Então, normalmente a gente recomenda até 2,5, 3 centímetros quadrados só. E também a indicação é quando falha o primeiro procedimento de microfratura. A gente estaria já indicado a mosaicoplastia. Lesões maiores do que 5 milímetros já estão recomendadas e não pode ultrapassar uma profundidade de 2,5 centímetros. Aqui é um caso em que eu fiz uma preparação. Normalmente eu utilizo esse posicionamento quando eu quero trabalhar na articulação com um tracionador de mesa, um trator não invasivo, e aí a gente faz toda a limpeza, retirada de corpo livre, o desbridamento de todo o tecido desvitalizado, ósseo e de cartilagem, uma regularização dessas bordas, elas têm que estar viáveis para que tenham uma boa cicatrização e não tenha uma recidiva nesse local. Então, é importante tirar todo esse tecido, principalmente ósseo, desvitalizado. As osteotomias associadas para a realização da mosaicoplastia, ela é quase que essencial para a realização. A Valdebarrano é um médico espanhol que recomenda esse tipo de osteotomia em chevron, que dá mais estabilidade. Normalmente a gente usa uma fixação com os fios inicialmente para deixar esses trajetos e não ter nenhum tipo de desvio na hora da fixação, quando a gente for passar os parafusos. Outros tipos de osteotomias também, não só do maléolo medial, né, pode ser reta também, mas isso ajuda um pouco, às vezes, a dificuldade para você fazer essa redução. Mas, a depender da lesão osteocondral, se ela for mais central, a gente pode utilizar essas osteotomias anteriores, tanto medial quanto lateral, ou então é uma osteotomia de fíbula, sempre oblíqua, para a gente ter uma abordagem melhor. E lembrar dessa fixação, que ela tem que ser estável, né? Então, a recomendação normalmente são 3 parafusos, principalmente esse anti-cisalhante, para que não tenha nenhum desvio dessa articulação, que vai gerar aí sim uma degeneração maior ainda do que a lesão osteocondral. De preferência, parafusos em titânio, para que a gente possa fazer um acompanhamento adequado da lesão osteocondral. As desvantagens de uma mosaicoplastia, né, trata melhor as lesões circulares, né, então dificuldade, principalmente nesse tipo de lesão como essa, que é elipse na borda do talos, no ombro que a gente chama, né,
Isso leva a áreas de falhas, isso aqui vai, por pressão hidrostática, vai formar lesões císticas e aí uma recidiva dessa lesão. O sítio doador, lembrando que há uma diferença de altura de espessura da cartilagem do joelho para o talos e também de suporte dessa cartilagem. Então, o ideal é que, se forem lesões menores, a gente utilize o próprio talos, né? Essa lesão aqui essa imagem é um talos, que a gente tira da borda lateral ou medial e transporta para a área que tem necessidade. Porém, a gente não tem um espaço muito grande que a gente possa fazer vários plugs. Caso não tenha, aí o joelho pode ser uma área doadora. Porém, a gente está mexendo numa área sã, né, e isso pode gerar problemas. Aqui é uma forma da gente pensar como a gente evitar esses espaços mortos, como tem aqui na imagem, que é normalmente uma área que pode falhar. E isso vai gerar assim a penetração do líquido sinovial e a formação cística. Então, os melhores resultados é quando há uma congruência do enxerto, e os piores resultados quando o procedimento já é feito após uma microfratura. Então, essa indicação primária de microfratura, ela tem que ser bem vista, assim, com uma indicação abaixo de 1 centímetro, e deixar realmente essas lesões acima de 1 centímetro para outras técnicas. Lembrando que quando a gente tem uma variação do enxerto colocado de 1 milímetro, a gente muda completamente a pressão nessa área. E aí gera um aumento nas lesões laterais de 675%. Nas lesões mediais, em torno de 255%, e isso vai falhar. 11% dos pacientes que fizeram mosaico vão ter queixas de dores no joelho. E um resultado satisfatório em torno de 90% a 87% para retorno às atividades. Outra possibilidade, e é o que a gente tem feito mais, porque a gente consegue trabalhar, na maioria das vezes, totalmente via artroscópico, ou em algumas situações a gente consegue evitar osteotomias, que é o implante, o uso de enxerto esponjoso para preencher a falha óssea, e o uso de membrana condrogênica, né, para formar cartilagem hialina, como é a característica da cartilagem do tornozelo, do talos. Então, é uma membrana de colágeno de porcina, embebida em condrócitos, nesse caso, multiplicados em laboratórios, quando você faz a cultura, mas você pode fazer somente a membrana de colágeno junto com o enxerto esponjoso, que vai ser onde a gente está colocando as células pluripotentes para produzir essa cartilagem hialina. O preenchimento da lesão após o tratamento convencional ocorre, né, existe uma agregação desse osso esponjoso muito bom, e na maioria das vezes a gente não consegue nem visualizar mais na radiografia a lesão. É bem interessante, principalmente quando a gente consegue moldar com a membrana aquela região que a gente trabalha. Diminui as lesões periféricas, as falhas, né, normalmente acontece nessa transição entre o nosso enxerto e a cartilagem sadia, e é recomendado o enxerto de ilíaco, apesar das descrições de enxerto de calcâneo ou de tíbia proximal ou distal, o recomendado é que a gente utilize o enxerto de ilíaco. Então, o que a gente tem de dicas? Então, a profundidade maior do que 3 milímetros, a gente recomenda sempre fazer a regularização com enxerto, né, para que a gente tenha esse nivelamento adequado, e isso não gere uma alteração de pressão mecânica e a chance dessa recidiva. Então, como a gente falou, a gente pode utilizar totalmente via artroscópica, trabalhosa a técnica, demora muito mais, tem uma curva de aprendizado muito grande, mas para mãos experientes acho que a gente consegue
trabalhar bem via artroscópio. Em algumas situações, como é esse caso, tinha uma profundidade muito grande e às vezes o acesso para a curetagem do tecido desvitalizado ela não é suficiente. Então, aí às vezes a gente precisa fazer essa abordagem. E o que a gente tem na literatura, né? Comparação das microfraturas para as lesões maiores de 1 centímetro e a utilização das membranas. A gente percebe que depois de 2 anos a gente tem uma queda dos resultados dessas microfraturas. E aí, por isso, a gente não recomenda mais a utilização de microfraturas para as lesões maiores do que 1 centímetro quadrado. E os resultados da membrana a gente percebe a manutenção. Aqui tem 2 possibilidades, usando a cola de fibrina e a sutura, né, das bordas. A gente tem uma dificuldade técnica, porque o espaço é realmente muito reduzido e a minha preferência é sempre pela cola, né? E eu já fiz, mas normalmente quando eu faço uma osteotomia e às vezes pelo tamanho da lesão fazer a sutura, mas eu prefiro sempre a utilização da cola. E aqui é a descrição de acessos que a gente pode fazer a depender de onde tem a localização. Então, é possível acessos, abordagens que a gente vai expor essa lesão sem a necessidade da osteotomia, porque isso interfere bastante na reabilitação desses pacientes, que precisam, quanto antes, estar dando mobilidade a essa articulação para ter, assim, uma melhor agregação. Aqui é um caso recente, até conhecido aí de Dr. Murilo, é uma paciente corredora, gosta bastante de atividade física e, por traumas de repetição, ela fez uma lesão ligamentar, tanto medial quanto lateral, e que desenvolveu essa lesão osteocondral cística grande, profundidade grande, de quase 1,2 de profundidade. E aí a gente optou por um tratamento artroscópico inicialmente, desbridando. Então, essa primeira imagem aqui é após o desbridamento artroscópico e ver como é profundo a lesão, né, grande. E, então, a gente preferiu abrir para poder curetar isso melhor e aí poder fazer a enxertíase e aqui a colocação da membrana, né, e depois com o resultado já com cola de fibrina no local, mostrando como fica bem rente mesmo a colocação e normalmente isso acaba evoluindo super bem. Essa radiografia já é com 3 meses de pós-operatório, a gente não consegue mais visualizar de forma clara a lesão, mostrando uma boa agregação do enxerto e permitindo que a gente já libere uma carga um pouco mais intensa. Aqui é um caso de um trauma, operei recentemente, mostrando que as lesões traumáticas formadas por uma irregularidade aqui a gente consegue visualizar um afundamento da tíbia, né, distal, e já gerando uma pressão inadequada no talos. Então, um edema ósseo já no talos, já tinha uma pequena lesão osteocondral no tômus, está lá, mas a maior lesão seria essa lesão que eu vou mostrar aqui, que é a lesão da tíbia. Então, aqui a gente, depois já de desbridar, perfurar, já tem um coágulo aqui formado, a gente retira todo o líquido da articulação, né? Como esse paciente não tinha uma profundidade muito grande, a gente preferiu simplesmente fazer a perfuração e aí colocar a membrana. Então, isso aqui às vezes é bem trabalhoso de desenrolar a membrana, mas isso, com o tempo e com a experiência, às vezes a gente vai conseguindo aí ter esse resultado bem interessante. E aí depois a colocação da cola. Então, isso dá para se fazer na tíbia distal, dá para fazer no talos, em outras articulações, né? Já é descrita também, principalmente na metatarse falângica do hálux, na talonavicular, é possível, por via artroscópica, a gente fazer esse tipo de tratamento. A gente não deve esquecer que esses pacientes que têm um desvio do eixo, a gente tem que corrigir, ou quando tem um quadro de instabilidade, é mandatório a gente
realizar a recuperação disso, porque senão a lesão condral ela recidiva. E aí aqui é um caso que a gente fez uma retirada do material e fez uma osteotomia. Ele tinha um reto curvato, né, e um varo, e aí a gente corrigiu isso dando um alinhamento mais adequado. Então, a reabilitação, normalmente, essa membrana ela vai ser absorvida em torno de 4 a 6 semanas. A gente dá mobilidade precoce, principalmente nos pacientes que a gente não faz uma osteotomia, tentando já liberar a carga parcial em torno aí da 4ª, 6ª semana de 15 quilos e liberação total da carga com 8 semanas. Tá? Normalmente, esses pacientes estão retornando às atividades esportivas de impacto mais importante com 6 meses. Quando tem uma associação da osteotomia, a gente segura um pouquinho mais. E o que fazer nessas lesões maiores do que 2, 3 centímetros? A mosaicoplastia, como a gente falou, é uma opção. O uso da membrana associado à cultura de condrócitos também é uma possibilidade, mas no nosso meio ela é extremamente cara, só realizada no Einstein, e tem um custo médio de cada cirurgia em torno de R$150 mil, que acho que se torna isso inviável para a gente. E convênio não cobre. Né? Nas outras opções, quando a gente não tem isso, enxerto fresco de cadáver, que hoje é disponibilizado em Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte. E outra opção também é a artrodese ou então a prótese tornozelo. Aqui, como a gente falou, a possibilidade de a gente utilizar a membrana também nesses casos de cultura em laboratório, onde a gente vai fazer a membrana e injetar esses condrócitos já que foram cultivados em laboratório, que normalmente separa uma cirurgia da outra. A gente primeiro faz uma cirurgia de desbridamento desse tecido do tornozelo, faz uma cirurgia artroscópica nesse mesmo momento para retirar culturas da cartilagem do joelho, põe para cultura, isso leva em média 30 dias, e aí a gente faz o segundo momento, que é a cirurgia para implante dos condrócitos e o uso da membrana. Essa técnica que está aqui foi feita pelo Dr. Caio. Ele utilizava o periósteo, porque a gente não tinha, não era disponível a membrana. Então, ele utilizava ainda um pedaço do periósteo em sanduíche. Hoje, a gente tem as técnicas mais avançadas. Então, o transporte autólogo de condrócito, né? Então, de desvantagem, a gente tem 2 artroscopias com cultura, mais implante secundário, ou seja, são basicamente 3 artroscopias para realizar nesse paciente. A proteção do periósteo local, o envelope, né? Ele também é prejudicado. Tem um alto custo e uma morbidade maior por estar submetendo a outra cirurgia, a outra anestesia, tudo isso. E as lesões maiores que 1 centímetro quadrado, que é a indicação, com resultados não tão satisfatórios assim como as outras técnicas, né? 76% em média, variando aí de 70% a 92% na literatura. O que nós temos a mais? Hoje, o que tem se falado são os tratamentos biológicos, né? Então, o uso de plasma rico em fibrina, plasma rico em plaquetas, células troncos, células mesenquimais retiradas de gordura, tudo isso tem sinalizado na literatura resultados bem agradáveis inicialmente, que é o que está sendo mais investido hoje nas lesões osteocondrais. E acho que vai ser o futuro a associação dessas técnicas com um augmentation em relação à possibilidade de fazer esse tipo de procedimentos biológicos. E o que a gente tem na literatura em relação a fatores que influenciam a reabilitação e um bom resultado dessas técnicas é a idade. Então, pacientes com acima de 55, 60 anos, a gente não recomenda, a não ser que tenha uma alteração muito grande, para as técnicas de reparo da cartilagem. A gente acaba optando, às vezes, por substituição por prótese ou artrodese, porque os resultados não são tão satisfatórios. Quando a gente tem pacientes com IMC, também
resultados insatisfatórios. O tamanho da lesão, como a gente viu, isso é um fator que realmente vai ser mandatório para uma escolha de uma técnica mais agressiva, com uma chance maior de insucesso. E aí o que a gente tem são os biológicos, o augmentation em relação à tecnologia nova. Dois relatos em relação à terapia por onda de choque, tem alguns trabalhos com nível de evidência baixo, mostrando bons resultados naqueles que têm características de alterações vasculares. Então, o uso de terapia por onda de choque, um tratamento não invasivo, com possibilidades de ter um resultado satisfatório, mas ainda também tudo especulativo. E aí, junto dos bons que a gente fica melhor. É sempre bom estar perto de vocês aí.